A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza Proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com. Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho. Quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão. Olá, bem-vindos ao Amar dá Trabalho, o podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. No episódio anterior tive a oportunidade de vos falar acerca dos 4 cavaleiros do Apocalipse, de John Gottman. Este autor utilizou esta poderosa metáfora para ilustrar padrões de comunicação destrutivos que, se não forem corrigidos, como vimos, são preditores estatisticamente precisos de um divórcio. Lembro que os 4 cavaleiros são a crítica, o desdém, a atitude defensiva e a muralha de pedra. Se deu por si a acenar com a cabeça no último episódio, a reconhecer a crítica constante ou aquela atitude mais defensiva nas vossas discussões aí em casa, respirem fundo. A boa notícia que vos trago hoje é que essas dificuldades não têm de ser definitivas, só precisamos de saber exatamente o que fazer para as ultrapassar. E neste episódio, que é o 4º episódio, apresento ferramentas práticas, simples e comprovadas para desativar as discussões e a tensão. Vamos falar acerca de como podemos transformar o conflito em oportunidade para criar ainda mais vínculo e mais ligação. Fiquem comigo. E o que é um antídoto? No sentido figurado, um antídoto é qualquer coisa que sirva como remédio, alívio ou uma solução para atenuar um problema. E Gottman identificou um antídoto específico para cada um dos padrões negativos da comunicação, que acabam por ser ferramentas de autorregulação e mudança de hábitos para que os cavaleiros parem de atacar a relação. E note-se que o antídoto deverá ser para quem está a praticar o comportamento negativo. E quais são estes antídotos? Ora, o antídoto para a crítica vai ser, no fundo, iniciar conversas de forma suave, mais calma, mais tranquila, focando-se nos seus sentimentos e numa necessidade positiva. Em vez de dizer és um desarrumado, começa-se a tónica sempre no eu. Sinto-me sobrecarregada, sobrecarregado, com a sala assim. Podes ajudar-me a arrumar? Ou seja, a ênfase é muito no eu e não no tu. Ao invés de dizer, por exemplo, tu nunca me ouves, és um egoísta, deve-se de dizer, sinto-me triste quando não temos tempo a conversar. Podíamos dedicar mais 10 minutos à conversa, diariamente, por exemplo. E isto implica poder-se queixar sem culpar, usando as frases com eu, para descrever como se sente, em vez das frases com o tu, que acabam por soar à acusação. E aqui é fundamental voltar a fazer a distinção em que uma queixa é perfeitamente saudável, ela é necessária, porque ela vai se focar numa ação específica e numa necessidade. É dizer, por exemplo, fiquei chateada por não teres lavado a louça como nós combinámos, ok? Aqui está tudo certo. A crítica é quando deixa de ser sobre a louça e passa a ser sobre o caráter da pessoa. E quando a crítica está lá e se instala, vai abrir a porta para o segundo e mais perigoso dos cavaleiros, como vimos no episódio anterior, o desdém. E o antídoto para o desdém é cultivar o carinho e a admiração. É tentar identificar as qualidades do outro. É mudar a lente com que se vê o outro, passando a ver mais aspectos positivos ao invés de ver o negativo. É quase como se obrigasse a valorizar o que admira no outro e expressar a gratidão regularmente pelas pequenas coisas do dia-a-dia. É como se abrisse a janela e deixasse a luz entrar na sua relação e começasse a reparar nas ações positivas que o outro faz, ser carinhoso, ternurento, usar expressões de afeto e de reconhecimento ao outro. É valorizar o facto da pessoa lhe descascar a fruta, lhe ter estendido a toalha do banho, arrumar o saco das compras. São esses pequenos gestos do dia-a-dia que lá estão e que muitas vezes passam despercebidos e que devem ser valorizados no dia-a-dia. Portanto, evitar o desdém é cultivar esses gestos carinhosos e é evitar deixar-se cair na mesquinhez,
porque o desdém, de fundo, é um veneno puro. É toda a comunicação que está relacionada com as tais reações de repulsa, sarcasmo, insultos, esse sentido de superioridade, e é o oposto do respeito. E se o desdém lá está, ele abre portas para o terceiro cavaleiro, que a reação instintiva a um ataque normalmente é defender-se. E o antídoto para a defensividade é aceitar a influência do seu parceiro, é assumir a responsabilidade, é admitir a sua parte do problema, por mais pequena que seja. Se estiver envolvido numa discussão, procure algo do ponto de vista do outro com que possa concordar. É dizer frases como: ok, vejo a minha parte de culpa em tudo isto, ou estás a começar a convencer-me, estou a compreender. É um pouco, sim, pedir desculpas, eventualmente. E se a defensividade está lá com muita frequência na relação, está a abrir as portas para o quarto cavaleiro, o muro de gelo. E o antídoto para este quarto cavaleiro é tentar adotar estratégias de autocontrole, de autorregulação fisiológica que o ajudem a acalmar. Se der por si engolido por uma espécie de inundação fisiológica, é quando o corpo é assolado por um excesso de adrenalina, de cortisol, é quando a pessoa está preparada para enfrentar um tigre ou um leão, deve fazer uma pausa, pelo menos 20 minutos para serenar, para acalmar. É o tempo necessário, deve afastar-se da discussão, respirar, acalmar o ritmo cardíaco antes de voltar à conversa. Deve inclusive comunicar ao parceiro que necessita de uma pausa, ou seja, precisa agora deste tempo. Evitar durante esse tempo pensamentos de vítima ou de indignação, e deve focar-se em exercícios de respiração, relaxamento. Pode fazer atividade física, pode ir correr, fazer uma caminhada, atividades motoras, estender a roupa, aspirar, tudo o que seja mais motor para o que ajude a relaxar e a descomprimir. Então, e quando o casal está sob pressão, como é que consegue implementar estes antídotos e estratégias? Ora, este é um dos maiores desafios, pois no calor de uma discussão, quando os casais estão zangados, muitas vezes entram ali num estado a que Gottman chama de choque emocional. Nesse momento, o coração bate a mais de 100 batimentos por minuto, o corpo está inundado de adrenalina e torna-os mesmo incapazes, muitas vezes, de processar informação de forma racional e empática. E, quando os ânimos estão exaltados, que estratégias podem ser adotadas, então, para travar essa discussão, na tentativa de fazer as pazes? É mesmo difícil alguém conseguir ser meigo e diplomático nestes momentos, mas há estratégias que podem adotar e que podem ajudar. Por exemplo, usar frases combinadas, criar uma lista de frases que podem funcionar como avisos para um acordo de paz. Poderão ser expressões como: estou a ficar assustado, por favor diz isso de outra maneira, preciso que a situação se acalme agora, vamos tentar de novo. Pode ser, por exemplo, criarem palavras mágicas ou sinais visuais. São sinais que indiquem que quer parar de discutir. Pode ser algo como utilizar humor, às vezes fazer uma careta engraçada. Por acaso no consultório aparecem expressões engraçadas. Estas palavrinhas mágicas como chuveiro, parque infantil, ou seja, são tudo expressões que indicam que são pré-combinados e que indicam que estão a fazer um esforço para se conectarem, para se ligarem e não para dar continuidade a uma discussão. Por outro lado, também deve ignorar a forma e o tom com que as coisas são ditas. Se vai focar, ou seja, se o seu parceiro grita para de me atacar, para de gritar, se a sua reação instintiva for responder-lhe num tom ainda mais agressivo, o que vai acontecer é que vai aumentar em escalada. E aqui nestes momentos é não se focar tanto no tom da mensagem exato, mas mais na mensagem em si. Ou seja, dizer calmamente: ok, isto está a fugir fora do controle. Outra estratégia nesses momentos difíceis é tentarem ouvir o vosso corpo.
Se sentir o seu corpo a martelar e a parecer que já nem consegue ouvir o que está a dizer, é sinal que poderá estar inundado de adrenalina, estar nesse choque emocional, e aí o melhor travão a utilizar é mesmo a pausa de 20 minutos. Ora, acalmar os ânimos quando estão exaltados é um grande desafio, mas criarem uma lista de emergência pode mesmo ser bastante útil. Essa lista pode ter expressões como sinto que, para expressar o que lhe vai na alma sem atacar o outro, preciso me acalmar, para pedir uma pausa, por exemplo, antes de explodir, ou dizer peço desculpa, para assumir a sua parte da responsabilidade, ou então para travar a escalada de imediato. O propósito de expor aqui os antídotos para os 4 cavaleiros foi entender como é que gerir o conflito a longo prazo pode fazer com que os cavaleiros apareçam cada vez com menos frequência nas suas discussões, nas vossas conversas. E há casais que terão que trabalhar mais do que outros, e quanto maior for a gravidade e intensidade destes cavaleiros, mais trabalho haverá a fazer. E estamos a chegar ao fim de mais uma emissão. E a reflexão que levamos hoje é que os casais não vivem num mar de rosas, mas que é importante saber lidar e gerir as situações de conflito. No fundo, ambos têm a chave para essa resolução, mesmo quando um não esteve tão bem, a chave pode ser utilizada pelo outro. Todos os casais discutem, a diferença está mesmo na forma como lidam com o conflito. E deixo-vos este desafio para os próximos dias. Analisem a vossa comunicação e, se necessário, experimentem adotar as técnicas que foram aqui indicadas. E se hoje sentiram que algum cavaleiro entrou pela relação adentro, não se culpem. Amanhã será um novo dia, uma nova oportunidade para trocar a crítica por um pedido e o desprezo por um abraço. Desejo-vos conversas mais suaves, em que possam construir pontes e que os vossos corações estejam sempre abertos ao bom diálogo, porque o amor não existe só na ausência de tempestades. Ele ajuda-nos a enfrentar as ondas mais agitadas. Não se esqueça de partilhar comigo as suas reflexões ou dúvidas no Instagram, psicóloga Sandra Maurício ou terapeuta de casal. Por hoje é tudo. Muito obrigada por estarem desse lado, espero que tenham gostado. Este é um programa que vos ajuda a navegar nas águas do amor e reencontramos-nos daqui a 15 dias e até lá, não se esqueça, amar dá trabalho, faça pela sua relação. Despeço-me com este excerto deste belo poema de Pablo Neruda, o soneto 17, que pertence aos 100 sonetos de amor. Amo-te sem saber como, nem quando, nem onde. Amo-te diretamente, sem problemas nem orgulho. Amo-te assim porque não sei amar de outra maneira. Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho. Quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão. A música que nos une. A informação que nos liga. Sintonize a proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com.